Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio, ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. Ah, e não se esqueça de se tornar um membro aqui do canal e virar oficialmente parte da tropa. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Brittany Sue Zimmerman nasceu no dia 15 de novembro de 1986 em Marshfield, em Wisconsin, e era filha de Kevin e Jean Zimmerman e tinha um irmão chamado Matthew. Ela frequentou a Grand Elementary School, a Madison Elementary School, depois a Marshfield Junior High e por fim se formou na Marshfield High School em 2005. E assim, podemos dizer definitivamente que ela era extremamente inteligente. Ela chegou a ganhar um prêmio de colocação avançada chamado AP Scholar logo após se formar no ensino médio. Mas, além disso, desde o ensino médio ela já sabia que queria estudar na Universidade Wisconsin-Madison e cursar medicina. Mas ela também sabia que não seria nada fácil, que com certeza seria um grande desafio, afinal, é medicina. E ela sabia que ela teria que se esforçar bastante, mas ela era inteligente e ela tinha garra o suficiente para isso. Então, desde o momento que ela decidiu que ela queria fazer medicina, ela começou a conversar com a sua orientadora da escola ali do ensino médio, chamada Liz Dostal. E ao longo dos 4 anos em que ela frequentou a Marshfield High School, ela e Liz conversaram bastante sobre como que estava o seu plano de ensino para ver se ela estava ali no caminho acadêmico correto para entrar na Universidade Wisconsin-Madison. De acordo com Liz, Brittany sempre foi uma caloura muito precoce, mas claro, no bom sentido, que se preocupava muito com seu aprendizado e em escolher os cursos ideais para que ela conseguisse se preparar. E sim, ela conseguiu. Ela estava entre os 10% melhores de sua classe e completou 8 cursos de colocação avançada antes de se formar em 2005. E mesmo com tudo isso, ela ainda conseguia tempo para participar da banda da escola, do clube de espanhol e da National Honor Society, que é a organização de estudantes dedicados e que se destacam. E mais, ela também era voluntária no American Cancer Society Hope Lodge, que é um local gratuito onde pessoas que têm câncer podem ficar durante o tratamento, com direito a cuidadores e basicamente tudo o que eles precisem durante o tratamento. Quando ela entrou na faculdade, ela começou a trabalhar no cartório do campus e ficou lá por 3 anos. De acordo com a sua chefe, Brittany tinha uma ética de trabalho incrível e invejável, e ela era do tipo de pessoa que não importava o dia, ela sempre chegava no trabalho com um sorriso no rosto. Em algum momento de sua vida, acredito eu que antes de ela entrar na faculdade, ou pouco tempo após, ela conheceu um jovem chamado Jordan Gonerin, e eventualmente ele a pediu em casamento, e ela aceitou. Então, logo em seguida, ele decidiu se transferir para Madison para poder ficar mais perto dela. No outono de 2005 e primavera de 2006, Brittany estava na lista do reitor, que eu não sabia o que era, então eu pesquisei, e é tipo assim, mais um prêmio. E é um prêmio que reconhece as bolsas de estudo de alto nível nas universidades. Sim, ela continuava arrasando e se destacando muito. De acordo com sua página do MySpace, ela estava estudando microbiologia médica e imunologia na Universidade Wisconsin-Madison e esperava se formar na primavera de 2009. E depois disso, ela queria fazer doutorado em doenças infecciosas. Ela com certeza teria um futuro brilhante pela frente. O seu livro favorito era As Crônicas de Nárnia e o seu filme favorito era O Jardineiro Fiel. Faz muito tempo que eu não ouço falar nesse filme. Brittany foi descrita como sendo uma jovem borbulhante, alegre e espirituosa,
E uma das coisas que ela mais amava fazer em sua vida era cozinhar, mas claro, não apenas isso, ela também adorava comer, mas principalmente em restaurantes mais exóticos e coisas mais diferentes. Ela não era o tipo de pessoa que tinha medo ou nojo de comer uma coisa que ela não conhecesse. Além disso, claro, ela também adorava pescar com o pai e ela era completamente apaixonada pelos seus 3 gatos chamados Boo, Felix e Marv. E de acordo com seu pai, Kevin Zimmerman, Brittany era o tipo de pessoa que não conseguia ver o lado ruim das pessoas, então ela nunca tinha nada de ruim para falar dos outros. E ela também sempre estava disposta a ajudar, não importava a quem fosse. E em 2008, ela estava planejando se casar com Jordan no Havaí, mas infelizmente esse sonho nunca se tornaria realidade. No dia 2 de abril de 2008, Brittany, que estava com 21 anos de idade, acordou normalmente e se arrumou para ir para o campus para frequentar as aulas do dia. E às 11h30 da manhã, ela voltou para o seu apartamento, que ficava fora do campus, que era localizado na rua Dory, número 500. Quando ela ainda estava na calçada, do lado do seu prédio, ela ouviu seu noivo, Jordan, gritando seu nome da varanda. E então, logo depois, ele ligou para o seu celular, não sabemos exatamente o porquê, mas provavelmente para dizer que ele já estava saindo de casa ou algo do tipo. Então, ao meio-dia, Jordan saiu do apartamento e Brittany entrou. E assim que ela entrou, ela provavelmente almoçou, comeu alguma coisa e então ela começou a trabalhar no computador até meio-dia e 18 minutos. Apenas 1 minuto depois, ao meio-dia e 19 minutos, Brittany fez uma ligação para a emergência, para o 911. Porém, de acordo com a operadora que atendeu a ligação, ela disse que não ouviu nada vindo do outro lado e então ela desligou o telefone. E pouco tempo depois, acredito eu que apenas alguns minutos, se não segundos, Brittany ligou novamente, mas dessa vez, aparentemente, a ligação caiu. Cerca de meia hora depois, Jordan voltou para o apartamento porque a sua aula naquele dia era apenas até ao meio-dia e 55. Eu não sei se ele teve apenas uma aula, então ele voltaria para casa, depois ele voltaria para a faculdade, ou se realmente ele só tinha uma aula naquele dia e estava voltando de vez, mas independente disso, assim que ele chegou no prédio, ele já percebeu que tinha uma coisa muito estranha, porque tem a porta para você entrar no prédio e depois tem a porta para o apartamento, e essa porta para entrar no prédio estava claramente arrombada. Então, ele correu para dentro e assim que entrou no quarto, se deparou com a cena de Brittany caída no chão, aparentemente sem respirar. Na mesma hora, claramente desesperado, ele ligou para a emergência e então disse que ele acreditava que Brittany havia levado vários tiros por conta da quantidade de sangue. E vamos lá, vamos falar sobre essa ligação, porque todas as ligações para a emergência, nesse caso, são meio esquisitas. No total, a ligação teve 5 minutos, o que, se a gente pensar, pode parecer pouco tempo, mas não é pouco tempo para uma ligação de emergência. E desses 5 minutos, demorou 1 minuto para que a operadora terminasse que aquela situação era uma situação de emergência e mais 3 minutos para que ele decidisse dar ali as instruções para que Jordan tentasse ajudar Brittany, porque a esse ponto ninguém sabia se ela realmente estava viva ou morta, ou se ela realmente só estava inconsciente. Mas no fim, a polícia chegou no local a 1h10 da tarde. 48 minutos após a primeira ligação de Brittany, onde a operadora alegou não ter ouvido nada. Mas calma, porque a gente vai voltar para isso mais no final do vídeo. Quando os paramédicos chegaram no local, eles perceberam que Brittany não havia levado tiros, e sim facadas diversas vezes, além de ter sido espancada e estrangulada. E após a necrópsia, foi determinada que a sua forma de morte havia sido homicídio e que os seus ferimentos haviam sido causados por uma arma de natureza semelhante a uma que possui um comprimento de lâmina de 2 a 5 polegadas, largura de lâmina de 1,5 a 2 centímetros e com cabo proeminente. E em seu celular, que foi encontrado completamente quebrado e em pedaços, tinham amostras de DNA, cabelo, sangue, pegadas e impressões digitais. Apesar de geralmente nesse tipo de caso a pessoa mais próxima da vítima ser considerada como a mais suspeita de todas, Jordan nunca chegou a ser considerado como suspeito, porque desde o começo ele ajudou muito na investigação
E ele também tinha muitos álibis, afinal, ele estava na faculdade no momento em que tudo aconteceu. Mas tiveram alguns outros homens que foram sim considerados suspeitos. Eles se chamavam Thomas Cosgrove, Jeffrey D. Ball, Chelsea Mack e David A. Cole, que por sinal foi visto perto da área no dia do crime. De acordo com os vizinhos, David estava na área pedindo dinheiro para os moradores para que ele pudesse consertar um pneu furado. Mas em uma das situações, uma mulher acabou deixando que ele entrasse na sua casa para que ela pudesse pegar o dinheiro e dar para ele. Porém, ele surtou completamente porque ela não havia trancado a porta após ele entrar. Pois é. O que assim, vamos lá. Eu sendo uma mulher e tendo quase 90% do meu público sendo mulher, acredito que a grande maioria aqui não deixaria a porta trancada após deixar um homem totalmente desconhecido entrar em sua casa. Afinal, se acontecesse alguma coisa, seria muito mais fácil fugir com a porta destrancada do que trancada. Mas enfim. Depois disso, por motivos óbvios, ela o expulsou de sua casa e se recusou a dar o dinheiro para ele. Então, por conta desses fatores, o primeiro fator sendo que ele estava na área, no local, e estava agindo de uma forma um tanto quanto esquisita, e também o fato de que ele surtou completamente sem motivo com uma mulher aleatória que queria tentar ajudá-lo, ele foi levado para interrogatório logo no primeiro dia, mas depois, ao longo dos dias, semanas, meses, enfim, ele foi levado outras e outras e outras vezes, e eventualmente ele acabou dizendo que ele estava acompanhado de 2 homens e uma mulher. E de acordo com ele, o grupo estava aplicando golpes na área, porém, com o passar do tempo, ele começou a mudar algumas coisas. Tipo assim, tudo bem se ele mudasse alguns pequenos detalhes, tipo em quais casas ele passou ou não, porque, sei lá, podia ter esquecido e tal. Só que o que ele mudou não fazia muito sentido, porque deveria ser a única coisa consistente em sua história, que no caso eram as características dos tais 2 homens e uma mulher, deixando assim um pouco subentendido que, na verdade, eles nunca existiram. Acontece que David morava a cerca de 1 quilômetro de distância de Brittany. No dia 2 de abril, ele passou 50 minutos pedindo dinheiro para 4 pessoas e o seu trajeto incluía a Wilson Street, a Bedford Street e, por último, a Dory Street. E de acordo com essas informações e com essa linha do tempo, ele estava muito perto do apartamento de Brittany na hora do seu assassinato. Em um dos seus interrogatórios com a polícia, com os detetives, ele chegou a admitir que em momento nenhum existia um pneu furado, era tudo mentira, e que na verdade ele estava querendo dinheiro para poder comprar substâncias ilícitas e que mais, naquele momento em que ele estava indo nas casas, ele estava sob efeito dessas substâncias. E durante esse interrogatório, os detetives perceberam que ele tinha um corte em sua mão. Alguns dias depois, em um outro interrogatório, David chegou a dizer que ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia, o que aparentemente é verdade, e que ele estava sem os seus medicamentos já há alguns dias, no dia em que teve ali o assassinato de Brittany. E tem mais uma coisinha. Em 1993, ele foi acusado e condenado por agressão sexual. Mas infelizmente a polícia não tinha nenhuma evidência concreta que o ligasse a esse crime e eles precisavam mais do que apenas provas circunstanciais para que pudessem prendê-lo. Então, como eles não tinham, ele foi libertado. A investigação e busca pelo assassino de Brittany continuou pelos próximos anos e a polícia de Madison nunca deixou que esse caso fosse arquivado e caísse em esquecimento, o que infelizmente é uma coisa que geralmente acontece quando não se tem novas informações ou evidências concretas. Em 2009, eles receberam uma carta anônima que tinha o endereço de retorno como sendo de uma prisão, e nessa carta, a pessoa dizia que ouviu um dos presos, conhecido como FR, discutindo sobre o seu envolvimento no assassinato de Brittany Zimmerman. Mas, como era apenas isso, a carta foi colocada junto com as outras evidências, mas não sei se ela foi investigada mais a fundo. Em 2010, a família Zimmerman entrou com um processo de homicídio culposo contra o condado de Dane em relação à ligação para o 911, mas no fim, eles acabaram fazendo um acordo e o condado concordou em contribuir com $5.000 para o fundo da família e $2.500 em honorários advocatícios.
Mas a família nunca quis dinheiro, a única coisa que eles queriam é que o que aconteceu com Britney não acontecesse com mais ninguém. Infelizmente, apesar de o caso estar ativo, nenhuma nova descoberta estava sendo feita, pelo menos pelos próximos 4 anos, até que em 2014, uma das amostras de DNA que foi encontrada em uma das roupas de Britney foi levada para análise para ser comparada com o DNA de David Cole. Olha quem voltou. Bacana. E adivinha? O DNA bateu perfeitamente com o DNA de David, que havia sido encontrado em uma outra invasão domiciliar que ele estava envolvido. Alguns meses depois, ainda no mesmo ano, um de seus amigos, chamado Andrew Scholes, que estava preso na Instituição Correcional Federal de Gilmore, em Glenville, em West Virginia, por porte ilegal de arma, disse aos investigadores do caso que David havia lhe confessado o assassinato de Britney Zimmerman. No dia 17 de dezembro, Andrew disse que ele e David eram muito amigos, mas muito amigos mesmo, a ponto de ele considerá-lo como seu irmão. Então, por conta disso, ele não iria dar informação assim de mão beijada, e para que ele fizesse isso, ele queria que eles assinassem, e fizessem um certo acordo. Óbvio. Ele queria um perdão presidencial por conta de uma acusação de 2010, porque ele estava com posse da verdinha, e também ele queria que a sua acusação por conta do porte de arma de 2014 fosse praticamente excluída, ou seja, ele queria que eles tirassem dos registros tudo criminal que ele havia feito na vida, todo o seu histórico criminal fosse simplesmente apagado, assim, passe de mágica. Mas calma, tem mais. Ele também queria que todas essas armas que foram confiscadas em 2014 por conta da sua apreensão, por conta do posse, fossem devolvidas. E no total ele tinha 19 armas. Sim, 19 armas que ele queria de volta. Ok. Acredito eu que esse acordo não tenha acontecido, porque ele só saiu da prisão em 2015 após receber a sua liberdade condicional. E depois disso, ele ficou em completo silêncio e continuou com sua vida normalmente, se tornando um carpinteiro e passando boa parte do seu tempo dirigindo sua moto pela cidade. Em 2016, Jean Zimmerman, a mãe de Britney, chegou a enviar um vídeo para Andrew através do seu oficial de condicional, onde ela pedia, por favor, para que ele contasse o que ele sabia, porque ela precisava saber o que havia acontecido com sua filha e precisava saber quem era o responsável por isso. E ele chegou a responder, ele disse que sim, que daria todas as informações que ela quisesse, mas que ele queria um acordo. E então ele disse o seguinte: depois de assistir o seu vídeo com grande consideração, eu disse à polícia que estaria disposto a cooperar de todas as maneiras que pudesse, se o governo me desse a minha vida de volta. No dia 26 de abril de 2017, um documento que estava fechado, que continha uma carta do advogado de Andrew, chamado Joseph Bugney, que ele havia enviado para um juiz federal, se tornou pública. Nessa carta, Joseph mostrava todos os seus esforços em tentar marcar uma entrevista entre Andrew Scholes e a polícia, dizendo que Andrew estava 100% disposto a realmente dizer tudo o que ele sabia, mas que parecia como se a polícia não estivesse interessada nele ou interessada em saber o que ele tinha para dizer, basicamente como se eles estivessem 100% nem aí. E no dia 5 de agosto, Andrew acabou morrendo após um acidente de moto e o que ele sabia foi enterrado com ele. Em 2018, no aniversário de 10 anos do assassinato de Britney Zimmerman, os seus pais participaram de uma entrevista e quando eles foram perguntados com que frequência eles pensavam sobre o que havia acontecido, o seu pai disse que eles pensavam sobre isso todos os dias. E a sua mãe chegou a dizer que ela pensava que esse caso seria solucionado muito rápido, mas nunca, em 1 milhão de anos, ela imaginaria que 10 anos depois, ali estaria ela, sem saber quem era o responsável pelo assassinato de sua filha e sem ter a justiça que ela merece. E agora é a hora em que voltamos para a investigação. Acontece que durante todo esse tempo, durante todos esses anos, os detetives, a polícia, os laboratórios, toda a galera, eles foram fazendo vários testes e exames de sangue, exames de DNA, enfim, com as amostras que eles tinham com David Cole. Mas, para que não fique confuso, vamos voltar um pouquinho.
Em 2011, David Cole foi preso por dirigir embriagado e em 2016 ele foi preso novamente pelo mesmo motivo. E pasmem, ou não, mas essa já era a 7ª vez que ele era acusado e considerado culpado por conta disso. E depois disso, ele foi levado para o Centro Correcional de Oshkosh. Ainda em 2011, um DNA encontrado na cena do crime foi testado e foi concluído que David poderia ser um possível contribuinte, mas por algum motivo o seu DNA não pôde ser colocado no banco de dados da CODIS, porque de alguma forma ele não era elegível para isso. Porém, em 2014, as diretrizes do FBI mudaram e o seu DNA foi inserido no CODIS. E em 2016, ele chegou a admitir que no dia do crime, no dia do assassinato, ele esteve na casa de Brittany, mas que de jeito nenhum ele era responsável pelo que aconteceu com ela. E claro que eles estavam procurando ali pela pessoa errada. Claro. Em 2017, a polícia encaminhou seu DNA para uma empresa de Pittsburgh chamada Cybergenetics. E finalmente, em 2018, um relatório do resultado afirmou que uma correspondência de DNA da manga direita da blusa de Brittany era 226 mil vezes mais provável que pertencesse a David do que a qualquer outra pessoa que não fosse seu parente. Lembram daquela carta anônima que foi enviada para a polícia lá atrás, em 2009? Então, em 2019, 10 anos depois, essa carta foi enviada para um laboratório criminal para que fosse feita uma análise com o DNA que estava na carta, com o DNA de David, e foi um match perfeito. Ou seja, ele mesmo escreveu aquela carta, provavelmente para despistar os investigadores e fazer com que eles olhassem para outro lado, ou, sei lá, meio que o deixassem de lado assim e não olhassem mais para ele. O que não funcionou, não é, David? Que pena. E agora sim, em março de 2020, David Cole foi acusado por homicídio intencional, mas em dezembro ele se declarou inocente. Com isso, o juiz estabeleceu uma fiança de $1 milhão e em março de 2021 foi feita uma audiência preliminar, onde foi solicitado um exame de competência para ver se ele poderia enfrentar um julgamento, e o resultado deu que sim. Então, ele teve um julgamento. No dia 27 de outubro de 2022, 14 anos depois, ele finalmente confessou o assassinato de Brittany Zimmerman. E de acordo com seus advogados, ele decidiu confessar porque ele passou por várias reuniões e percebeu que agora era a hora porque a sua consciência estava pesando. Quer dizer, não foi exatamente isso que eles falaram, mas foi praticamente isso. E ele ainda teve a cara de pau e a audácia, porque sinceramente não tem outra coisa para descrever, de dizer que ele nunca quis prejudicar ninguém e que Brittany era gentil. E o seu advogado disse que ele entrou no banheiro de Brittany e percebeu que ela estava no telefone, claramente com muito medo e paranoica. Afinal, tinha um homem desconhecido invadindo a sua casa e provavelmente nessa hora ela estava fazendo uma de suas ligações para emergência. Acredito eu que essa era a segunda. E tudo isso, na verdade, fazia parte do plano de David, onde ele estava invadindo casa de mulheres jovens para poder conseguir dinheiro, como ele tinha feito antes com a outra mulher, que ele começou a surtar e tal, e ela expulsou da casa dele. E ele disse que ele escolhia mulheres jovens porque elas costumavam deixar a porta destrancada e era mais fácil. E por fim, David Cole, de 56 anos de idade, se declarou culpado e foi condenado à prisão perpétua. E logo em seguida, a sua defesa solicitou que ele começasse a sentença imediatamente, porque assim eles conseguiriam pedir que ele transferisse de prisão para uma prisão onde teria um atendimento médico melhor para que ele pudesse tratar sua saúde. E mais tarde, a tia de Brittany, chamada Kimberly Higg, quando ela descobriu sobre isso, ela chegou a dizer o seguinte: acho que é preciso muita audácia para alguém sob custódia solicitar uma transferência da prisão do condado para a prisão estadual, porque ele acha que obterá melhores cuidados médicos depois de tirar da minha família um ser humano incrivelmente amado e incrível que não queria fazer nada além de coisas boas nesse mundo. Nós, como família, não temos nada além de dor, não temos nada além de lembretes diários e não temos nada além de tortura por 14 anos e meio, quando ele fez seu exame de consciência para decidir confessar. Então, vamos falar sobre a ligação para emergência, a ligação para o 911. Como eu falei para vocês, a operadora que atendeu a ligação de Brittany disse que ela não ouviu nada do outro lado da linha, então por conta disso ela não enviou ninguém para o local
E também ela não chegou a reportar imediatamente sobre a ligação após ser descoberto que Brittany Zimmerman havia sido assassinada. Mais tarde, o centro de emergência se recusou a liberar o áudio da ligação de Brittany e eles disseram que eles não fizeram isso porque a polícia tinha dito que isso poderia prejudicar a investigação em andamento. Porém, o Departamento de Polícia de Madison disse que isso não era verdade, que eles nunca chegaram a dizer isso, e eles falaram que tudo isso era uma forma de o chefe do centro de emergência, que era um homem chamado Joe Norwick, de não assumir a culpa ou entender que poderia sim ter tido um problema no seu centro de emergência. De acordo com Joe, se um despachante recebe uma ligação e não ouvem uma voz do outro lado da linha ou não conseguem determinar se existe uma emergência ou não, ele liga de volta para o número, mas aparentemente a polícia só é enviada imediatamente se essa ligação for feita de um telefone fixo, e como o caso de Brittany foi feito por um telefone celular, isso não aconteceu. E isso acontece, eu dei uma pesquisada direitinho para poder falar para vocês, porque com o celular eles não conseguem saber exatamente onde é a casa da pessoa, porque eles vão ver ali mais pela torre. Então eles sabem onde fica a torre, mas eles não têm como saber o número da casa, a rua da casa, ou no caso de apartamento, muito menos o número do apartamento. Mas de qualquer forma, pelo que eu entendi, eles ligam de volta para ver se a pessoa tá bem, para ver se foi um erro, ou se foi um trote, ou se realmente a pessoa precisava de ajuda ou não. Porém, isso não foi feito no caso de Brittany, porque quem ligou de volta foi ela mesma. Em maio de 2008, o Journal Sentinel, o Wisconsin State Journal e alguns canais de TV de Madison entraram com um processo para conseguirem os registros relacionados à ligação de Brittany, e os seus advogados argumentaram que o público tinha direito a esses registros para ver se o condado de Dane estava respondendo às ligações de emergência de forma correta. E nesse julgamento, a ligação foi ouvida e aparentemente dava para ouvir os gritos de Brittany. Ou seja, claramente dava para saber que ela estava sim em perigo. Mas mesmo com isso, o áudio não foi liberado na época porque parece que realmente podia prejudicar ali a investigação. E se eu achar o áudio, eu vou deixar para vocês ouvirem. Após o caso ser solucionado, foi criada uma caminhada em homenagem a Brittany chamada Pause for Brittany, onde todo o rendimento é doado para o abrigo de animais Marshfield Area Pet Shelter. E o evento é realizado todos os anos no fim de semana do Dia das Mães, e a desse ano vai acontecer no dia 13 de maio, no Wildwood Park e Zoo. Além disso, a sua família também criou uma bolsa de estudos no nome de Brittany, chamada Brittany Zimmerman Memorial, que é dada a um aluno da Marshfield High School que também planeja estudar na Universidade de Wisconsin-Madison e cursar medicina, assim como ela. E para finalizar o caso de hoje, eu escolhi uma frase que uma de suas amigas chegou a falar sobre Brittany. Sempre pense em quantas pessoas ela ajudou e em quanto bem ela fez com o voluntariado, e quanta positividade ela trouxe para todos e quanta coisa boa ela poderia ter feito em sua vida que foi tirada. Ela perdeu a vida e pense em todas essas pessoas que ela poderia ter salvado durante uma carreira e naquelas pessoas que não haverão seguir em frente. Alguém que não contribuiu com nada para a sociedade matou alguém que poderia ter contribuído muito. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio, do Depois da Meia-Noite. E não se esqueçam de se tornarem membros e assinarem o nosso clube de membros para participarem aí da famosa tropa. Então é isso, até semana que vem!